Mas ô Pedro, queria fazer uma pergunta pra você. Claro. Nesse momento, você acha que é momento de comprar a bolsa? Vai, tendo em vista que lá fora, pô, a inflação ainda tá comendo solta, tem essa, eu vou falar treta aqui pra não falar o nome, pra não desmonetizar, do Israel, Hamas, Uhum. tem tudo, Ucrânia, Rússia. Você acha que o investidor, ele sempre tem que estar com bolsa ou necessariamente não? Olha, eu acho que o investidor, antes de mais nada, eu tenho uma frase de ordem, tanto na minha consultoria quanto na minha vida, que é: o investidor ele tem que ter aquilo que o deixe confortável. Antes de querer ganhar dinheiro, ele tem Boa. que conseguir dormir à noite. Então não adianta, às vezes, você tentar pegar ali um pulo do gato, digamos assim, de aproveitar um movimento econômico ali, só para tentar fazer um lucro rápido, se você não vai estar confortável com isso. Então a primeira decisão do investidor tem que ser: consigo dormir à noite? Estou confortável com os meus investimentos? Perfeito. Aí a gente começa a falar de estratégia. Inclusive, lá na consultoria na Menegon Capital, a primeira reunião que eu faço com os meus clientes é: o que vai te deixar desconfortável? Isso a gente não vai ter na sua carteira. Então, respondendo a sua pergunta, né, diretamente agora, eu acho que sim, é um bom momento para a Bolsa, principalmente esses momentos atípicos, esses momentos de. É claro que não se compara a uma pandemia, uma crise de 2008, mas esses pequenos cisnes negros, quando, por exemplo, acontece um conflito, você consegue se beneficiar disso, porque os mercados caem e a gente quer comprar, principalmente bolsa, barato, né? Então, dentro especificamente dessa situação agora, o que a gente pode esperar, né, na prática? Estamos falando de conflitos em regiões que têm uma certa disponibilidade grande de petróleo. E nós podemos ter, de certa forma, um comprometimento dessa exploração do petróleo. Consequentemente, os mercados já estão precificando altas no petróleo. Vide aí, tirando ontem mesmo que a Petro teve uma boa queda, mas nas últimas semanas você vê aí as petroleiras super se beneficiando desse acontecimento. Então, como eu sempre falo, sempre dá para ganhar dinheiro de algum lugar na bolsa. É muito difícil tudo estar caindo ao mesmo tempo. Então, num cenário como esse, naturalmente, quem estava exposto a petróleo, né, exposto a Petro, exposto a uma Prio da vida, está se surfando essa onda muito bem, porque subiu bastante Sim. o preço desses ativos, né? Na semana passada, fechamento da semana passada, o petróleo Brent estava com alta de quase 10% na semana, né? Então, e o petróleo já é um ativo que está se recuperando aí desde de períodos de pandemia, onde houve um período recessivo, houve uma queda na cotação do petróleo por conta de restrições de deslocamento, e ele vem se recuperando muito nesses últimos 3 anos, né? Desde o do estouro aí da pandemia. Então, nesse sentido, é algo que se beneficia, a cotação do petróleo. No entanto, né, ao se beneficiar a cotação do petróleo, você começa a prejudicar a inflação, porque o nível de preços de toda uma cadeia Sim. econômica, seria a cadeia de fretes e transportes, que é uma das mais Nossa, relevantes do começa mundo. muito impactada, A né? gasolina fica mais cara, o frete fica mais caro, e isso é repassado, né? Esse efeito multiplicador de custos é repassado para a cadeia inteira de suprimentos. Então, consequentemente, você começa a ter uma inflação mais elevada mundialmente, globalmente, tanto ao redor do mundo como também no Brasil. E, consequentemente, a gente acaba atrasando um potencial ciclo de queda na taxa de juros. E a queda na taxa de juros seria o que mais beneficiaria a bolsa de valores, né? Existe uma correlação inversa entre juros e bolsa que diz: quanto mais alta a taxa de juros, a bolsa tende a ficar mais pressionada para baixo, porque as pessoas correm para a renda fixa que vai estar rendendo mais em relação aos ativos de risco que é a bolsa. Mas isso tem que ser observado com bons olhos e não com olhos ruins, porque com uma taxa de juros pressionada, uma taxa de juros mais Sim. elevada, as ações continuam baratas e é o tempo de você ir acumulando. Eu não sei você, Luan, eu não tenho dinheiro infinito. Então eu gosto que as ações fiquem bem baratinhas para eu poder ir comprando devagar Ao longo do ao tempo, longo né? do tempo, porque se ela se manter barata há mais tempo, eu consigo comprar mais, né? Mês a mês, né? Eu vou fazendo meus aportes mensais, né? Infelizmente, não sou um Barsi ainda com 1 milhão de reais de dividendo por dia, então eu não consigo comprar tanta ação. Então eu preciso que elas fiquem baratas o máximo de tempo que eu puder. E outra coisa também, né? Se você for parar pra pensar, né, Pedro? O mundo nunca vai estar em plena paz, né? Sempre vai ter Exatamente. alguma coisinha ali, alguma coisinha aqui. Ah, sei lá, às vezes os confrontos que estão tendo agora acalmou. Aí vai lá a China quer invadir Taiwan.
puta, aí começa já de novo. Pô, vai, né? Se a gente pensar em termos de estabilidade, paz plena, a gente já não vê isso já tem alguns anos. Se a gente pegar num horizonte mais distante, a gente teve, pensando assim, cenário Brasil e cenário mundo. A Sim. gente teve uma crise de 2008 global. Aí começamos... Recente, né? Recente. Começamos a nos recuperar de uma crise de 2008. Aí a gente teve uma situação de impeachment no Brasil, pouco tempo depois. Então você teve o estouro de um escândalo de corrupção na mesma época. Então, começou aí o Brasil, por exemplo, politicamente começou a ficar instável, a bolsa começou a cair, né? Depois você teve um impeachment presidencial lá em 2016, e tudo isso assim, ó, em uma década. Não deu muito espaço para nada. Aí em 2020, 4 anos depois, você já teve uma pandemia global. E aí em seguida você tem, e junto com tudo isso, você tem guerra de Afeganistão com os Estados Unidos. Então, junto com isso, você tem guerra de Rússia e da Ucrânia, você tem conflito entre Israel e Hamas. Tudo seguido, assim, né? E se você começar a voltar no tempo, Mexe, você vai ver que tu nunca uma teve. atrás da outra. Anos 2000 você teve bolha da internet, crise internacional. Aí você volta um pouquinho, teve crise imobiliária nos Estados Unidos, foi uma primeira crise imobiliária nos anos 80. 5 anos antes disso, teve crise do petróleo em 74. 5 anos antes disso, teve a primeira crise do petróleo nos anos 70. E aí você vai voltando no tempo, você vai ver que a história mundo nunca recente teve. do mundo, ela nunca esteve estável, assim, Instável. plenamente. Então a pessoa sempre tem que investir, né? Sim. E uma coisa você sempre tem alguma coisa pra comprar barato, de certa forma. E eu andei pesquisando, né? Tem até uma empresa que vocês gostam aí, vocês que é do AGF, que eu falo, que ela acaba até se beneficiando em todo esse conflito, que é a Taurus, né? Inclusive, ela vendeu 700% a mais para Israel, que também é uma porcentagem pequena ali da demanda dela, mas ela vendeu 700% a mais no primeiro semestre de 2023. É uma coincidência, né? Sim, Uma coincidência, mas assim, pra você ver, né? Como que ela acaba se beneficiando, porque o mundo sempre em confronto, o que que a população, né? Principalmente. O Brasil nem tanto, né? Que o Brasil não é um país. Eles conseguiram tirar esse armamentismo do Brasil, mas sim, países como, sei lá, Estados Unidos, pois é. como Israel, que, que já ele acaba se beneficiando, né? E é pra onde Sim. que as armas vão, né? Da Taurus. Uma empresa de defesa, né, como a Taurus, ela tem, especificamente no caso da Taurus, ela tem mais de 60% da sua receita em exportação, né? Então ela é uma empresa, como acho que até o próprio Barsi gosta de comentar, que ela produz em real e recebe em dólar. Então ela já ganha ali uma margem cambial favorável e naturalmente ela se beneficia aí de momentos onde precisamos de defesa, né? Então, Sim. no caso, armamentos. Mas você tem aí outras empresas também que acabam se beneficiando disso, né? Empresas, por exemplo, como as empresas de petróleo, acabam se beneficiando ali dessa cotação mais alta do combustível, entre outras. Então, acho que... E você tem também, naturalmente, aquelas empresas que são mais acíclicas, né? Que não se prejudicam nem se beneficiam. Eu tô mais voltado para essa. Você gosta mais dessas daí, Eu Pedro? gosto das empresas que não se prejudicam com volatilidades E específicas. quando você diz isso daí, você fala, tipo, sei lá, às vezes de uma concessionária de uma transmissora. Gosto muito de transmissora, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, numa Taesa, numa transmissão paulista, não gosto só para mim, como também recomendo para clientes meus. A transmissão paulista tá caindo aí agora, tá entrando num bom momento de preços, apesar disso não ser uma recomendação de compra, tá, pessoal? Sim. Mas tá dando uma boa recuperada, muito por conta... Recuperada não, perdão. Ela tá dando uma boa enxugada nos preços, muito por conta também dessa potencial desmontagem de posição da Eletrobras em relação a ela, né? A Eletrobras tinha uma posição, a transmissão tá vendendo, acaba colocando muita ação no mercado ao mesmo tempo, a ação cai um pouquinho. E não necessariamente porque ela é ruim, né? Porque se você for Definitivamente pegar, não. se eu não me engano, a TRPL4, acho que 30% da energia do país passa por Exatamente. ela. É muita coisa, né? Ela é uma das maiores transmissoras do país. Presente em 16 estados, se eu não me engano. É muita Tem coisa. margens excelentes, tem um índice de alavancagem saudável, um potencial de pagamento de dividendos que é compatível com os investimentos que ela está fazendo também. Então, Pensando logo. percebendo assim, ela tem, ao mesmo tempo que ela consegue fazer uma gestão de seus investimentos saudável, ela também consegue ter uma distribuição de proventos compatível com isso. O pessoal tem reclamado muito aí da Transmissão Paulista que ela não pagou dividendos esse ano ainda. Mas é sempre bom lembrar que ela
tem uma política de distribuição de até 70% do lucro líquido regulatório da companhia. Então vai E ver. ainda falta, vai ter temporada de balanços, começou hoje, inclusive, né, com a Indústrias Home, deve ter divulgado o resultado agora no fechamento do pregão. Na próxima semana também, vai ter divulgação de resultados de Transmissão Paulista, ex-ACTEP, e aí nessa época que eles geralmente anunciam também pagamento de dividendos. Eu tô esperançoso, espero que tenha um pagamento de dividendos ainda esse ano. Não, e o legal, se você for parar pra olhar aqui, se você olhar os indicadores dela, são ótimos, né? Se você pegar, pô, ela é negociada abaixo do valor patrimonial. Ela tá abaixo do valor patrimonial. Tá 0,84, né, do valor patrimonial. Graficamente falando, ela faz sentido de compra, ela está chegando, ela ali na faixa dos 21, 22 reais, ela tem um fundo técnico interessante, que acaba sendo, numa análise técnica, faz sentido. Em termos de fundamentos, ela também tem números extremamente interessantes, então, como você mesmo falou, Luan, ela tem uma relação de preço sobre valor patrimonial interessante, ela tem uma relação de preço sobre lucro múltiplos interessantes, ela é de um setor perene, ela é distributiva em termos de proventos. Então, ela é aquele negócio, voltando para aquela minha fala do empreendedorismo com ações, que ela vai te devolver dinheiro investido. Então, quando você coloca dinheiro nela, ela te traz retorno de volta, retorno no bolso, através de dividendos. Né? Não é uma ação especulativa que você depende que ela suba para você ter uma valorização patrimonial. Verdade. Não, você compra, por exemplo, uma Transmissão Paulista, um único aporte que você faça hoje, a manter ali 7, 8% de dividend yield, esse agora, porque ela começou a reinvestir parte do lucro líquido dela para expandir a capacidade da empresa, mas uma empresa pagando aí entre 7 e 8% de dividend yield é um negócio que você comprou hoje, Luan, daqui a alguns anos ele se pagou inteiro via dividendo. Inteiro. Então você não vai ter gastado em 10 anos no limite, chutando alto, é uma empresa que se pagou em termos de dividendos. Então ela vai começar a depositar dinheiro na sua conta anualmente, a ponto dela ter saído por zero em uma década. Ah, Pedro, uma década é muito tempo, mas imagina você fazer isso consistentemente, todos os meses, um pouquinho. E o tempo passa rápido, né? Passa rápido. Passa rápido. Você tá com quantos anos, Luan? Eu tô com 33 anos. Pois é, eu vou fazer 30 ano que vem. Passa rápido. E parece que foi ontem que eu tava entrando na faculdade. Eu falei assim, gente, eu já vou fazer 30 anos, caramba, que rápido. A minha bebê tá com quase 3 anos. Parece que ela nasceu ontem. Então, menino. Meu, passa voando o tempo e o pessoal não percebe isso. Muita gente depende do INSS e fala, Nossa, sim. daqui 15 anos é rapidinho pra ele, né? Mas, meu, daqui 15 anos, se você investir e você pegar firme mesmo, você se aposenta com bem mais do que você ficar dependendo de INSS. E é como aquela velha máxima, né? O tempo ele vai passar, Luan, de qualquer jeito, você querendo ou não. Então, melhor que ele passe, você esteja fazendo alguma coisa por você, do que você ficar ali, não, mas depois eu faço, não é um retorno tão alto. Ele vai fazer diferença lá na frente, definitivamente. Tubarões, se vocês quiserem ver cotação de ações, de fundos imobiliários, de BDRs, ETFs, criptomoedas, você consegue ver através do site do Investidor 10, a plataforma completa. Tem diversos rankings também, maiores lucros, maiores ROIs, empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses. É uma plataforma completa e você consegue gerenciar sua carteira. O QR Code tá aqui na tela, aqui, só você acessar ou no link da descrição aqui do vídeo também.